Olá, aqui é o professor e jornalista Ariel Fingerman falando com você aqui direto de Israel. Esse é um vídeo especial trazendo as últimas informações do conflito entre Israel e o Hamas da faixa de Gaza. Hoje é dia 19 de outubro e aqui em Israel são 1h17 da tarde. Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de trocar uma ideia com você sobre quais são, na minha opinião, as melhores fontes de informação de mídia para você ficar informada, para você ficar informado sobre os acontecimentos aqui, tá bom? Só que antes de entrar nesse tema, eu queria te dar os últimos acontecimentos aqui que está se passando aqui na área onde eu estou. De uma maneira geral, calmaria, até um silêncio, muitas vezes aqui eu fico impressionado com o silêncio que está pairando aqui, mas nos lugares do conflito as agressões continuam ali a troca de violência, mas de uma maneira bem mais baixa do que nos primeiros dias. Mas isso é só o preparativo que está se fazendo aqui, o exército israelense, para a invasão da faixa de Gaza. Também tudo indica realmente que isso vai acontecer, a menos que tenha uma grande surpresa, tá bem? Mas tudo está indo nessa direção. Já existe o sinal verde dos aliados de Israel para isso, então, e essa é a vontade realmente de Israel de confrontar o Hamas na faixa de Gaza, então isso vai acontecer, deve acontecer. Enquanto Israel se prepara, está tendo uma movimentação bem intensa para dar a maior ajuda humanitária possível para a população civil de Gaza, com a colaboração também do Egito, que faz fronteira com Gaza. Bem, essa semana a gente viu aqui em Israel uma diplomacia internacional sem precedentes. Então, começou com a visita do presidente Joe Biden, o Joe Biden que a gente vê aí pelo noticiário em geral, ele é bem envelhecido, ele viaja pouco, mas ele fez questão de vir para cá, se encontrou aqui com a liderança política de Israel, se encontrou também depois com a liderança árabe, continuou a viagem dele, mas em seguida também veio o chanceler, ou seja, equivalente no Brasil ao presidente da Alemanha, visitar aqui Israel. Hoje, o primeiro-ministro da Inglaterra está visitando e tem notícias aí da visita do presidente francês Macron também deve aparecer por aqui. Bem, no momento que começar realmente a invasão de Gaza, o que vai acontecer é imprevisível, tá? Não dá para profetizar o que vai acontecer. Isso vai depender da capacidade de resistência do Hamas. A gente pode se surpreender dos dois lados, uma grande capacidade ou uma incapacidade total, porque Israel vai entrar ali com muita força. Vai depender também da reação da milícia islâmica radical Hezbollah, que faz fronteira com Israel, porque eles estão presentes lá na parte sul do Líbano, então vai depender da reação deles, porque se eles não reagirem, o Hamas vai lutar sozinho contra o exército de Israel. E para deter o Hezbollah, justamente essa a presença norte-americana aqui, com os porta-aviões, com a presença do Joe Biden. Realmente não está se apostando muito numa reação do Hezbollah lá no norte de Israel. E também vai ter em jogo aqui a questão econômica de todos os lados aqui, mas especialmente de Israel, quanto tempo que o país aguenta ficar nessa situação. Porque para entender, lógico, o exército está mobilizado, especialmente as pessoas que já estavam no serviço do exército normal, regular, isso foi mobilizado, mas nessas situações também o exército precisa chamar os reservistas. E 300 mil reservistas foram chamados. O país não é grande, tem cerca de 10 milhões de habitantes, então 300 mil reservistas é muita gente,
E os reservistas, eles estão nessa idade entre 25 e 45 anos, ou seja, é a população economicamente ativa. Então eles estão no front, não estão trabalhando. Em vários outros segmentos da economia de Israel não se trabalha, então, devido a essa situação. Então, isso também é algo a ser levado em conta, e Israel não pode ficar muito tempo nessa situação. Então, dito isso, sobre essas questões do dia a dia, eu quero conversar com você sobre, na minha opinião, quais são boas fontes de informação se você quer se manter por dentro do que está acontecendo. Qual é, na minha opinião? Bom, primeiro é o seguinte, olha, de uma maneira geral, eu diria o seguinte, você deve seguir uma mídia, não importa se é rádio, se é jornal, se é televisão, mas você deve seguir uma mídia que investe em presença de jornalistas no local, certo? Então, isso dá para perceber enquanto você está assistindo se tem pessoas da mídia no local. Então, no final das contas, a gente fica restrito realmente à mídia em inglês. Então, se você quer mais um estímulo para aprender inglês, então vai para essas mídias. Eu gosto muito da mídia escrita, eu não gosto muito da mídia de televisão. Na verdade, aqui em casa eu nem tenho televisão. Então eu prefiro muito mais a mídia escrita. Uma mídia que eu gosto muito é o New York Times. Eu assino o New York Times, eu até dou essa dica para você. O New York Times hoje, para você assinar via digital, custa $2 por mês, ou seja, R$10 por mês. Lógico, precisa saber inglês, mas é também um estímulo, é um bom começo para o inglês. O New York Times é só a mídia escrita. Então vamos agora, por exemplo, na mídia escrita e também na mídia de televisão, que é a BBC. Eu também sigo a BBC investe bastante em jornalistas nos locais, então eu leio a BBC e, se possível, também vejo na televisão. E, claro, a CNN, especialmente a CNN em inglês. Também direto lá, eles têm uma presença muito grande aqui dos dois lados, tanto do lado israelense quanto do lado árabe. Então, a melhor fonte de informação é essa aí. Lógico que você também tem que entender para onde que está indo. Todo canal de informação tem o seu... Ou ele vai estar mais para a direita, ou ele vai estar mais para a esquerda, ou ele vai estar mais no centro. Isso é uma coisa que precisa sentir, porque realmente tem televisões que estão presentes nos locais, mas eu não recomendo, porque são televisões e mídias que não se esforçam em alcançar uma objetividade. Porque no jornalismo a objetividade não existe, como na vida, não existe objetividade total, mas existe um esforço em buscar a objetividade. Então o New York Times, a BBC, a CNN têm esse esforço. Bom, por que é importante ter a presença no local? Pelo seguinte, olha, isso é uma coisa que eu entendi nos meus 23 anos morando aqui em Israel e tendo morado os primeiros 34 anos da minha vida no Brasil, que é o seguinte: a gente tem uma ilusão de que a nossa mentalidade, por exemplo, no Brasil, se aplica à mentalidade aqui, em Israel ou em Gaza. Então você fala assim, eu como brasileiro, eu acho que deveria acontecer isso. Mas em cada lugar do mundo existem diferenças culturais, existem diferenças históricas, de experiências históricas, cada um reage de uma maneira. Certo? Então, se você pensa, poxa, mas deveria seguir esse caminho, por que está seguindo aquele outro caminho? Porque isso está em jogo aqui, questões históricas, questões culturais. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente acha que a gente entende as reações e as ações que estão acontecendo ali, mas muito tem a ver com a mentalidade local. Por isso que é muito importante a mídia ter uma presença local muito forte para entender a mentalidade. E tem mais uma coisa, a mentalidade de Israel é muito diferente da mentalidade palestina também. São duas mentalidades diferentes, vivendo tão perto uma da outra, mas mundos muito diferentes. Então precisa atentar sobre isso
também. Sobre a mídia brasileira, então, realmente, de uma maneira geral, a mídia brasileira não investe muito, especialmente aqui na região, Israel, territórios palestinos, não investe. Ah, mas a mídia tal está com uma presença de um jornalista. Sim, mas a jornalista vem, passa aqui 2 semanas, 1 mês e vai embora. E depois no próximo conflito é um outro jornalista. Então isso não forma uma cultura local muito forte, um entendimento. Porém, as grandes mídias brasileiras se esforçam, de novo, é um esforço, se esforçam para ouvir os dois lados, se esforçam para determinar que certos jornalistas da redação se dediquem a uma região do globo. Então tem um esforço. Então as grandes mídias brasileiras, tanto no jornal, quanto na televisão, quanto na rádio, a gente aposta nisso. Nesse conflito eu não acompanho, porque realmente não tenho grandes interesses em acompanhar o que está sendo divulgado ali no Brasil. Mas o brasileiro que quer ouvir, o brasileiro ou a brasileira que querem escutar ou ler em português, lógico, mas eu diria assim, vá para a grande mídia. E aí nos resta o seguinte, bom, e as redes sociais? Olha, as redes sociais eu diria, ou você evita a rede social, ou você toma muito cuidado com a informação ali, tá bem? Lógico, todo mundo está na rede social, também estou na rede social, mas de maneira alguma eu baseio uma informação num post que eu vi no Facebook, num post do Instagram, especialmente se esse post não tem origem. Tá bem? Já me mandaram aqui nesse conflito, já me mandaram uma notícia tal, e um amigo até me mandou uma notícia, eu falei, não, mas da onde você tirou isso? Aí eu falei para ele, você não está percebendo que não tem nenhuma assinatura, ninguém está assumindo essa informação, então esquece essa informação, certo? Esquece essa informação. Lógico, vamos todos continuar usando a mídia, de vez em quando vem um filme, um depoimento, um vídeo, tudo bem. Mas para você tirar suas conclusões mais profundas, eu não recomendo. E, por final, se você realmente quiser entender o que se passa, eu quero te convidar hoje, às 18 horas, horário Brasil, começa o meu curso Entenda o Conflito Israel versus Palestinos de uma vez por todas. Quintas-feiras, nas próximas quintas-feiras, uma vez por semana, a partir das 18 horas, eu vou fazer uma exposição de cerca de 50 minutos, vamos fazer uma pausa de 10 minutos para um cafezinho e depois vamos voltar para um bate-papo com a minha presença. Bate-papo, vamos escutar diferentes visões, vamos fazer perguntas e respostas, um ambiente muito legal. Olha, já são 43 inscritos, olha que legal. Pessoas muito legais, algumas novas, outras que eu já conheço, um ambiente muito legal de pessoas de ótimo nível. Tudo vai ser gravado, então se você não puder estar presente, no dia seguinte eu vou mandar a gravação, tá bem? Tanto da minha exposição quanto do bate-papo. Nós vamos fazer um grupo no WhatsApp para trocar ideias também. Todos os detalhes estão na plataforma Hotmart, a melhor plataforma brasileira de sediar esse tipo de curso. Veja aí no descritivo, clica, participa e vamos entender o que está se passando. É um momento de nós elevarmos os nossos espíritos e, além de acompanhar toda a informação, vamos crescer juntos, vamos trocar ideias. Vamos escutar diferentes opiniões, tá bem? Tudo num ambiente de muita civilidade, tá bom? Eu vou ficando por aqui e acompanhe nos próximos dias meus vídeos com as notícias mais recentes aqui do conflito entre Israel e o Hamas. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, enquanto isso, muita paz para você.